Você já se sentiu preso, acuado por uma situação tão esmagadora que a liberdade parecia um sonho distante, uma causa impossível? Já orou com a alma em pedaços, sem saber se a sua voz alcançaria o céu? E se eu te dissesse que, nos recantos mais sombrios da nossa história, um segredo foi sussurrado, uma oração tão poderosa que transformou o impossível em milagre? Prepare-se. O que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É a revelação de uma fé que desafiou correntes, chicotes e a própria desesperança. Uma fé que talvez seja a chave para a sua própria causa impossível. Imagine um tempo onde o sol nascia, mas a luz não chegava à alma. Um tempo onde a liberdade era uma palavra proibida e o futuro uma escuridão sem fim. No coração do Brasil colonial, em meados do século XIX, vivia uma mulher chamada Esperança. Não era seu nome de batismo, mas o que ela se tornou para si mesma e para aqueles ao seu redor. Ela havia sido arrancada de sua terra, de sua família, de sua própria identidade, e jogada em um navio que cheirava a morte e desespero. Dias e noites se arrastaram, cada onda um lamento, cada brisa um suspiro de saudade. O balanço incessante do navio era um tormento, e o ar, denso com o cheiro de suor, medo e doença, sufocava qualquer resquício de vida. Os gemidos abafados, os olhares perdidos no vazio, tudo se misturava em uma sinfonia de agonia que se gravava na alma. Quando finalmente seus pés tocaram o solo brasileiro, não era a terra prometida, mas um novo inferno. As plantações de cana-de-açúcar se estendiam até onde a vista alcançava, como um mar verde que engolia vidas. O cheiro adocicado da cana se misturava ao suor, ao sangue e às lágrimas. O som do chicote era a melodia constante, um estalo seco que rasgava o ar e a carne, e o grito de dor, a canção de ninar que embalava as noites. Esperança, como tantos outros, foi reduzida a uma ferramenta, um corpo sem voz, sem vontade. Sua dor não era apenas física, era a dor da alma aprisionada, da dignidade roubada, da memória de um passado livre que se desvanecia sob o peso de um presente brutal. Ela via mães perderem seus filhos, arrancados de seus braços e vendidos como mercadoria. Via maridos serem separados de suas esposas, laços de amor desfeitos pela crueldade humana. E a cada amanhecer, a mesma pergunta ecoava em seu peito, uma pergunta que parecia não ter resposta. Até quando, meu Deus? Até quando essa noite eterna? A liberdade era a causa mais impossível de todas. Como um punhado de seres humanos, desarmados, exaustos, com os corpos marcados e as almas feridas, poderiam lutar contra um império, contra a força de um sistema que os via como propriedade, como meros objetos a serem explorados até a exaustão. A desesperança era um veneno lento que corroía a fé e apagava a chama da vida. Muitos se entregavam, seus olhos vazios, seus corações secos, a resignação se tornando seu único refúgio. Mas esperança se recusava a morrer por dentro. Havia uma chama teimosa em seu peito, um brilho em seus olhos que se recusava a ser apagado. Foi nas noites, sob o manto estrelado que parecia zombar de sua condição, que o segredo começou a ser revelado. Não em grandes discursos ou revoltas abertas, mas em sussurros. Em encontros clandestinos, à luz bruxuleante de fogueiras escondidas no meio do mato, ou no silêncio ensurdecedor das senzalas, onde o ar era pesado com o cheiro de terra e fumaça, Esperança e outros como ela se reuniam. Eles não tinham nada, exceto suas memórias, suas culturas e, acima de tudo, sua fé. Eram momentos roubados do sono, da exaustão, onde a alma podia respirar. Ali, eles compartilhavam histórias de suas terras distantes, de seus deuses, de seus ancestrais que os observavam do alto. E mais importante, eles oravam. Não eram orações aprendidas em livros com palavras formais e repetitivas, mas clamores da alma,
nascidos da mais profunda dor e da mais ardente necessidade. Eram preces que vinham do fundo do ser, misturadas com lágrimas e a esperança de um dia melhor. Eles oravam por força para suportar o dia seguinte, para que seus corpos resistissem ao trabalho desumano. Oravam por coragem para não desistir, para que a chama da rebeldia não se apagasse. Oravam por um vislumbre de esperança em meio à escuridão que os cercava. Eles oravam pela liberdade, por um milagre que parecia desafiar todas as leis da realidade. Algo tão grandioso que só a intervenção divina poderia realizar. Esperança, com sua voz suave, mas firme, que carregava a sabedoria de gerações, começou a liderar essas orações. Ela falava de um Deus que via o sofrimento, que ouvia o clamor dos oprimidos, que não se esquecia de seus filhos. Ela falava de uma fé que não era uma fuga da realidade, um mero consolo para a dor, mas uma força para enfrentá-la, para resistir, para transformar. Ela dizia, com os olhos fixos em um ponto distante, como se visse o futuro: nossas correntes podem prender nossos corpos, mas nunca prenderão nossas almas. E é na alma que reside a verdadeira liberdade, a semente do milagre. Eles criaram suas próprias liturgias, misturando as crenças de suas terras de origem com os ensinamentos que conseguiam absorver, transformando a dor em cânticos de resistência, a angústia em rituais de união e esperança. Cada oração era um ato de rebeldia, uma afirmação de sua humanidade, um desafio ao impossível. O segredo não era uma fórmula mágica, um encantamento para resolver tudo de imediato, mas a compreensão de que a fé coletiva, a oração compartilhada, criava uma energia, uma rede invisível de esperança que os conectava e os fortalecia. Era a certeza de que não estavam sozinhos, de que um poder maior estava com eles, mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando a noite era mais escura. A oração do escravo não é um pedido, mas um grito. E o grito, quando ecoa em 1000 gargantas, se torna um trovão. Essa fé, esse segredo sussurrado de geração em geração, não trouxe a liberdade da noite para o dia. O milagre das causas impossíveis raramente é instantâneo, um passe de mágica que resolve tudo em um piscar de olhos. Mas essa oração, essa conexão profunda com o divino e uns com os outros, foi a chama que manteve a esperança acesa por séculos. Foi ela que deu força para os quilombos se formarem como refúgios de liberdade e resistência. Foi ela que inspirou as fugas audaciosas, as revoltas silenciosas e a resistência diária em cada ato de dignidade. Foi ela que permitiu que a cultura, a identidade e a dignidade sobrevivessem, mesmo sob o jugo mais brutal, mesmo quando tudo conspirava para apagá-las. Esperança e tantos outros como ela talvez não tenham visto a abolição em vida. Seus olhos não testemunharam o dia em que as correntes foram oficialmente quebradas, mas suas orações, seus sacrifícios, sua fé inabalável foram as sementes que germinaram em um futuro de liberdade. O segredo revelado é este: a oração das causas impossíveis não é um atalho para evitar a luta, uma forma de fugir da realidade, mas a força interior que nos capacita a lutar, a resistir, a persistir, mesmo quando tudo parece perdido. É a certeza de que mesmo na escuridão mais profunda, a luz da fé pode acender uma revolução silenciosa dentro de nós. Uma transformação que começa na alma. E essa revolução, com o tempo, pode mover montanhas, derrubar impérios e mudar o curso da história. O milagre não foi apenas a abolição da escravidão, um processo longo e doloroso, conquistado com muita luta e sangue, que exigiu a vida de muitos e a persistência de todos. O verdadeiro milagre foi a capacidade de manter a fé, a humanidade e a esperança vivas contra todas as probabilidades, contra a desumanização imposta. Foi a prova de que mesmo quando o mundo diz é impossível, a oração pode abrir caminhos,
fortalecer espíritos e, eventualmente, transformar a realidade de formas que jamais poderíamos imaginar. É a prova de que a fé não é passividade, mas uma força ativa que impulsiona a mudança. A história de esperança, e de milhões como ela, nos ensina que a oração das causas impossíveis não é sobre mudar a vontade de Deus, como se ele fosse um gênio da lâmpada, mas sobre fortalecer a nossa própria vontade de lutar, de crer, de não desistir. O segredo revelado é que a fé é a maior arma contra o desespero, a maior força para mover o que parece imóvel, para transformar o que parece imutável. É a certeza de que, mesmo diante do abismo, há uma ponte invisível construída pela fé. Você acredita que essa fé realmente existiu, que essa oração ecoou por séculos, carregando a esperança de um povo? Já viveu algo parecido com essa sensação de ter uma causa impossível em suas mãos, algo que parecia não ter solução? Se essa história tocou a sua alma, se você sentiu a força dessa fé ancestral que moveu montanhas, é porque esse vídeo precisava chegar até você. É um chamado. Um lembrete de que não importa a sua causa impossível, o segredo para o milagre pode estar na sua própria oração, na sua própria fé inabalável, na sua capacidade de persistir e acreditar. Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de enfrentar o impossível com a força da sua fé.